E se existisse um hábito espiritual que pudesse transformar a sua vida por completo? Um segredo que, se praticado, abriria portas que antes pareciam impossíveis de atravessar. Este segredo está presente nas páginas da Bíblia, mas é negligenciado por muitos. O jejum não é apenas uma prática religiosa. É uma arma espiritual poderosa que pode mudar o curso da sua história. O que é o jejum? O jejum é a abstinência voluntária de alimentos, bebidas ou outras atividades por um período determinado, com o objetivo de buscar maior comunhão com Deus. Mas ele não é apenas sobre abstenção, é sobre propósito. No jejum, o foco se desloca do físico para o espiritual. É uma entrega completa da carne para alimentar a alma. Na Bíblia, o jejum é uma prática poderosa que está diretamente ligada a grandes reviravoltas e intervenções divinas. Mostraremos por que você deve começar agora, antes que seja tarde demais. Mas antes de seguirmos, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa entender o verdadeiro poder do jejum. Garanto que as revelações deste vídeo serão transformadoras e que o último ponto será o mais impactante de todos. Por que jejuar? Quando jejuamos, colocamos Deus em primeiro lugar. É uma declaração de que Ele é mais importante do que qualquer outra necessidade. Jesus disse: "Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas." Mateus 6,16. Note que ele não disse "se jejuardes", mas quando. Isso indica que o jejum não é opcional, mas uma expectativa para quem deseja andar em intimidade com Deus. Antes de Jesus iniciar seu ministério, ele passou 40 dias no deserto em jejum. Lucas 4, versículo 1 a 2. Foi um momento crucial, onde ele se preparou espiritualmente para enfrentar tentações e cumprir seu propósito. O jejum fortalece o espírito e traz clareza quando enfrentamos escolhas difíceis. Isaías 58, 6 descreve o jejum que agrada a Deus. "Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo?" O jejum tem o poder de quebrar cadeias que impedem sua vida de avançar. Ele abre portas para libertação e restauração que só Deus pode trazer. Veja esses exemplos bíblicos de transformação pelo jejum. O primeiro exemplo é o de Ester. Quando o povo judeu enfrentava a ameaça de extermínio, Ester convocou um jejum coletivo de 3 dias. No final, Deus interveio e reverteu a sentença. Ester 4,16. O segundo é o de Daniel. Daniel praticou o jejum e viu Deus revelar mistérios profundos, além de lhe conceder favor diante dos reis da Babilônia. Daniel 10, 2 a 3. Você deve estar se perguntando: como começo a jejuar? A resposta está na simplicidade e no coração com que você busca a Deus. Existem diferentes tipos de jejum, como o jejum total, abstinência completa de alimentos por um período. O jejum parcial, restrição de certos alimentos ou refeições. E o jejum de algo que consome seu tempo, redes sociais, entretenimento. O importante é que o foco esteja em buscar a presença de Deus, e não apenas na privação. O jejum não é apenas sobre o que você abre mão, mas sobre o que você ganha espiritualmente. Agora veremos os resultados sobrenaturais do jejum e em como ele ativa as promessas de Deus na sua vida. Fique até o final, porque o último ponto é algo que pode literalmente mudar o curso da sua caminhada espiritual. Imagine um caminho direto para liberar o poder de Deus em sua vida. O jejum não é apenas uma prática disciplinar. É uma chave que abre portas espirituais que pareciam fechadas. Se você está enfrentando barreiras, batalhas ou momentos de incerteza, o jejum pode ser o instrumento que transforma a sua história. O jejum não é apenas uma prática religiosa,
é uma estratégia de guerra espiritual. O apóstolo Paulo nos lembra: pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. Quando jejuamos, nosso espírito é fortalecido para enfrentar batalhas invisíveis. Jesus exemplificou isso no deserto, onde derrotou as tentações de Satanás depois de 40 dias de jejum. Essa vitória não foi apenas física, mas espiritual, demonstrando que o jejum nos equipa para vencer as armadilhas do inimigo. Muitas vezes, parece que nossas orações batem em um teto. O jejum, porém, pode quebrar essa barreira. Daniel é um exemplo disso. Ele jejuou por 21 dias buscando respostas de Deus, e um anjo foi enviado com uma mensagem. Daniel 10:10 e 2-13. O jejum acelera respostas divinas e desbloqueia direções espirituais. O jejum nos ajuda a romper com a distração e a nos concentrar no que realmente importa. Isaías 40:31 nos promete: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Enquanto jejuamos, somos espiritualmente renovados, recebendo forças para continuar caminhando em tempos de dificuldade. Ao abrir mão do conforto físico, somos confrontados com nossos próprios pecados, orgulho e fraquezas. É nesse lugar de humildade que Deus nos molda à sua imagem. Salmos 51:17 declara: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Exemplos bíblicos do poder do jejum. Moisés e a revelação da lei. Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, antes de receber os 10 mandamentos. Êxodo 34:28. Foi no jejum que ele teve um encontro direto com a glória de Deus. Josafá e a vitória sobrenatural. Quando o rei Josafá foi cercado por exércitos inimigos, ele proclamou um jejum em toda a nação. Deus respondeu com uma vitória milagrosa sem que Israel precisasse lutar fisicamente. 2 Crônicas 23-22. O jejum também pode destruir barreiras que pareciam intransponíveis, cadeias de vícios, falta de clareza espiritual, ataques espirituais que causam medo e dúvida. Mesmo hoje, cristãos relatam testemunhos poderosos após períodos de jejum. Alguns experimentam curas físicas, outros recebem clareza em suas vidas ou até milagres em áreas que pareciam sem solução. É importante lembrar que o jejum não é um meio de manipular Deus, mas uma entrega completa a Ele. É dizer: Senhor, Tu és mais importante do que qualquer coisa. Eu confio em Ti para guiar minha vida. Você já viu como o jejum pode transformar situações, mas o que acontece quando o jejum é negligenciado? Agora, vou te mostrar as consequências de ignorar essa prática e como isso pode nos afastar das promessas de Deus. Já se perguntou o que acontece quando deixamos de praticar algo que Deus claramente nos instruiu? O jejum não é apenas uma sugestão na Bíblia. Ele é uma prática fundamental que fortalece a nossa fé e nos conecta profundamente ao Pai. Mas ignorá-lo pode trazer consequências espirituais e afastar as bênçãos que Deus preparou. O que perdemos quando não jejuamos? Sem jejum, nos tornamos mais suscetíveis às distrações do mundo. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas 5,16: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O jejum nos ajuda a manter esse andar no espírito, mas sem ele é fácil cair nos desejos da carne e nos afastar de Deus. Jejuar é um ato de humildade. Quando não o fazemos, corremos o risco de endurecer nossos corações. Tiago 4,6 nos lembra que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sem jejum, podemos perder oportunidades de ouvir a voz de Deus claramente.
O jejum nos ensina a dizer não aos desejos momentâneos. Sem essa prática, nossa vida espiritual pode se tornar inconsistente, cheia de altos e baixos, sem progresso real na caminhada com Cristo. Exemplos de consequências na Bíblia: Eli e seus filhos. O sacerdote Eli negligenciou sua responsabilidade espiritual, incluindo a disciplina e a busca por Deus. Como resultado, ele e sua família sofreram juízo severo. 1 Samuel 3:13-14. O povo de Israel no deserto Israel muitas vezes ignorou os princípios de consagração, como o jejum, e isso resultou em 40 anos de peregrinação sem entrar na terra prometida. Números 14:33. Quando negligenciamos o jejum, estamos na verdade dizendo que não precisamos de Deus tanto quanto deveríamos. Isso pode levar à falta de direção em decisões importantes, sentimentos constantes de ansiedade e opressão, dificuldade em resistir às tentações. Mas por que muitos negligenciam o jejum? Alguns pensam que o jejum é apenas um ritual ultrapassado. Outros acreditam que ele é opcional e não compreendem seu impacto espiritual profundo. As ocupações do dia a dia e a pressão de compromissos podem nos fazer ignorar a necessidade de parar e buscar a Deus de forma intencional. Muitos começam a jejuar, mas desistem rapidamente, achando difícil lidar com a fome física ou a falta de resultados imediatos. Negligenciar o jejum é perder a oportunidade de acessar o sobrenatural. É por isso que Deus continuamente nos chama a praticar atos de entrega. Em Joel 2:12-13, ele diz: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Se você acha que sabe tudo sobre o jejum, veja a seguir. Vamos mostrar o impacto eterno dessa prática e revelar o maior segredo de todos sobre o jejum. Essa última revelação pode mudar completamente sua maneira de enxergar a sua vida espiritual. Chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Você já ouviu sobre o poder do jejum, os benefícios sobrenaturais e as consequências de negligenciá-lo. Agora, vamos revelar o maior segredo sobre o jejum. Ele não é apenas para esta vida. É uma prática que ecoa na eternidade e transforma o seu relacionamento com Deus de forma profunda e definitiva. O jejum é mais do que abstinência de alimentos. É um ato de entrega total. Quando jejuamos, estamos dizendo: Senhor, nada neste mundo é mais importante do que estar em Tua presença. Essa entrega ecoa no céu. Apocalipse 5:8 descreve as orações dos santos como incenso que sobe diante de Deus. O jejum intensifica essas orações, tornando-as mais poderosas e eficazes. O jejum nos molda à imagem de Cristo. Ao negarmos a carne, permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, transformando nossos pensamentos e atitudes. Isso nos prepara para o dia em que estaremos face a face com o Senhor. Hebreus 12:14 nos instrui: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O jejum é uma ferramenta poderosa para alcançar essa santificação, alinhando nosso coração ao de Deus. Aqui está o maior segredo: o jejum nos conecta diretamente ao coração de Deus de uma maneira única. É no jejum que nossas orações mais profundas são ouvidas, que nossas barreiras espirituais são quebradas e que recebemos revelações extraordinárias. Isaías 58, 6-9, descreve como Deus responde ao jejum verdadeiro. Não é este o jejum que escolhi? Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Vivemos tempos em que o mal parece estar se multiplicando. Jesus alertou em Mateus 24 que os últimos dias seriam difíceis. E o jejum é uma das formas de nos mantermos alertas e preparados. Ele nos fortalece contra as tentações
e nos ajuda a discernir os tempos em que vivemos. Este é o momento de agir. Não deixe o jejum para depois. Deus está chamando sua igreja a se levantar em oração e jejum para experimentar uma transformação profunda. Você está disposto a atender a esse chamado? Pense no impacto que o jejum pode ter em sua vida e na vida daqueles ao seu redor. Ele não é apenas uma prática, é uma arma espiritual, uma chave para o sobrenatural e uma preparação para a eternidade. Quando você jejuar, lembre-se de que está se conectando ao Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, que deseja caminhar mais perto de você. Agora é a hora de decidir. Escolha priorizar Deus acima de todas as coisas e experimente o poder transformador do jejum. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Não deixe para amanhã o que pode transformar sua vida hoje. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos que edificam sua vida espiritual. Que Deus te abençoe.